O povo é o item aí, Deus e o seu povo. A gente já terminou o livro de Gênesis, mas você vai ver que coisa curiosa sobre esse processo em que Deus constrói o seu povo. E eu vou dizer uma coisa a você, o livro de Êxodo tem tanta riqueza, mas tanta riqueza, que daqui a uma semana vai ser ceia, daqui a 15 dias eu vou falar, eu acho que eu e Fernando vamos falar juntos sobre o tema, daqui a 15 dias, não vou dizer qual é não, mas acho que a gente vai falar junto, porque é muito profundo, é muito profundo. Mas a gente vai entrar no livro de Gênesis hoje desse modo aqui, Deus e seu povo. O versículo que está na tela agora, eu coloquei grifado aos seus descendentes, mas eu queria que a igreja lesse, para que houvesse participação. Vamos todos ler esse versículo de Gênesis 15, verso 18. 1, 2, 3 já? Observe uma coisa, Deus não prometeu dar a Abraão, Deus prometeu dar aos descendentes de Abraão. E note que também não prometeu dar aquela nesguinha de terra chamada Palestina. Ele prometeu dar desde o Eufrates, que fica no Iraque, até o Mar Mediterrâneo. Vamos ver como isso ia se desenhar, Gênesis 15, verso 13. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros. Olha só que coisa que Deus está falando para Abraão. Nesse momento, o nome dele é Abrão, ainda não é Abraão. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Continua o texto, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. E ainda para frente, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Deixa esse versículo aí do 16. O que você vê? É quando Deus está falando com Abraão, eles estão na idade do bronze. Ainda não é a idade do bronze médio, é quando eles voltam que está na idade do bronze médio. Eles estão mais ou menos no ano 1800, aproximadamente 1800. 1800. E antes de Cristo. E aí, Abraão, naquele contexto que está ali, as coisas não são nada fáceis. Abraão está numa terra estranha, um lugar inóspito, hostil, muitas tribos. Você se lembra que Abraão guerreou contra 5 reis, 4 reis contra 5 reis. Ele tinha 318 servos em casa, e ele guerreou com 318 servos. Daí que se tira aquele negócio da igreja universal, não sei o que, dos 318. É dos 318 lá de Abraão. Né? 318 conseguiu ganhar uma guerra. Portanto, os povos eram menores, as guerras eram menores. Mas ele diz, a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. O que acontecia nesse tempo? Os povos, eles eram, além de serem pagãos, eles eram muito violentos. Além de oferecerem sacrifícios às crianças, os povos eram muito violentos uns com os outros, só que isso Deus via o pecado, e nessa época foi que aconteceu Sodoma e Gomorra, Admá e Zebuim serem queimadas por fogo. Isso já é comprovado na arqueologia, tal, não vou entrar nesse mérito. Mas eu estava lendo recentemente e eu vi que existe uma pirâmide entre os astecas no México, que a base da pirâmide tem 7.000 crânios. Eles mataram 7.000 pessoas para fazer a base da pirâmide. Então, para você ter uma ideia de o que significa a maldade das pessoas. Né? Os sacrifícios humanos eram comuns, tão comuns que você viu que Isaac não resistiu ao seu pai. Se você imaginar hoje um sacrifício, é evidente que a criança seria correndo. Amanhã eu vou matar você. Você nunca mais via a criança, né? Mas Isaac permitiu normalmente, porque isso era comum. Então, o ambiente era extremamente inóspito. Só que não sai barato. O texto bíblico diz que uma medida de paciência de Deus começa a encher. Então, observe bem como funciona. Abraão está aqui para dominar essa terra, mas não tem gente o suficiente para dominar a terra. Do lado de cá, os amorreus precisam ser exterminados, porque estão pecando demais. Deus vai e faz dá a entradinha, o salgadinho de entrada, que é Sodoma, Gomorra, Admá e Zebuim. Ele mata aquela turma toda, porque não prestava. Fogo cai, mas os amorreus não. Vai acumulando pecado, mas ainda não
acumulou o suficiente para Deus destruir todos. Então, do lado de cá, Abraão é fiel, do lado de cá, os amorreus precisam ser exterminados, e do lado de cá, você pergunta aqui, e o povo que vai ocupar quando exterminar aquele lá? Não tem. Esse povo vai ter que ser gerado a partir de Abraão. Então, você percebe que, agora de passar a próxima tela, Deus promete dar a terra aos descendentes de Abraão, ainda não tem povo para possuir a terra. E então, em Êxodo 19, Deus vai falar com o povo. Portanto, a bem da verdade, se você quisesse fazer um livro que fosse Gênesis 1 a Gênesis 19, poderia ser um livro só. Porque até Gênesis 19 não tem esse povo. O povo está sendo formado e em Gênesis 19 aparece esse povo. Pode passar adiante. Eu falei Êxodo, não foi? Então, em Êxodo 19, você vê aparecer esse povo. Então, são 50 mais 19 capítulos, são 69 capítulos na Bíblia para formar um povo. Então, vamos lá. Êxodo 19, eu vou ler essa primeira, verso 1, 2, 3, e no próximo vocês vão ler. No 5 e 6 você vai ler. O 3 e 4 eu leio. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declara aos israelitas. Deus vai dar o seguinte recado para esse povo. Agora está todo mundo reunido, estão no pé do Monte Sinai, e Deus fala com ele. Vocês viram o que eu fiz ao Egito? E olha o que Deus fala. E como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Olha o jeito que Deus começa a tratar esse povo com um falar ao coração. Agora, verso 5, depois do verso 6, eu queria que a igreja lesse aqui o verso 5. Vamos lá? Agora... Agora o 6. Um reino. Essas são as palavras. Sinceramente, é ou não é uma excelente proposta da parte de Deus? Vocês serão meu tesouro particular. Dentre todas as nações, a terra é toda minha, mas vocês vão ser meus. E vocês ainda, além de ser meus, vocês vão ser um rei de sacerdote e uma nação santa. A proposta é fantástica. Então agora você tem um povo. Então agora pode passar para você fazer uma síntese de tudo que nós estudamos até agora. Então Gênesis 1 a 3, Deus está formando a família. Gênesis 1 a 3, Deus não está formando uma família, Deus está formando a família. Então Deus pega Adão, depois Deus pega Eva, e depois nasce Caim e Abel, mas morrem. Infelizmente, Deus forma a família não foi essas Coca-Cola, né? Gênesis capítulo 6, Deus salvando uma família. Quem é essa uma família? Noé. Então Deus forma a família e depois Deus salva uma família. Deus começa sempre por família. Gênesis capítulo 11, você pode ler o que está escrito ali no Gênesis 11? As nações. Ali você vai ver a Torre de Babel, ali você vai ver a separação, a distribuição, ali você vai ver Nimrod. Quem estudou teologia, aquela aula importantíssima. Gênesis 12, Deus escolhe alguém dentre as nações. Então Deus forma a família, depois uma família de povos, depois alguém dentre as famílias de povos. Agora no 17, Deus começa a formar um povo. Como é que Deus começa a formar um povo? Deus chega para Abraão e fala, não é de Ismael, é de Isaque. Você vai engravidar sua esposa e daqui, nesse tempo, ano que vem, eu volto aqui e tenho um bebê. Ela dá risada. Ali começa, em Gênesis 17, a formação de um povo. Que povo é esse? Gênesis 47 até Gênesis 3:7, 72 almas descem para o Egito, algumas versões 10 e 70, como é? Toda hora eu falo Gênesis, rapaz, que tribulação. Gênesis 47 a Êxodo 3:7, obrigado. Deus levanta um povo. E de Êxodo 3 a Êxodo 19, Deus liberta seu povo. Então eu queria que você repetisse essas 7 frases, por favor, para você entender como é uma sequência, a Bíblia toda arrumadinha. Vamos lá? Deus formando a família, Deus salvando uma família, Deus formando as nações, Deus escolhe alguém dentre as nações, Deus começa a formar um povo, Deus levanta um povo e Deus liberta seu povo. Então você vê claramente que nós estamos com as coisas bem arrumadas. Então vamos entrar em Êxodo agora. Pode passar. A primeira coisa que você vai procurar, vai entender no livro de Êxodo. Esse livro é
extremamente importante para você. Eu não sei, talvez seja mais importante que Gênesis, mas com a Bíblia toda é importante. Então, o nome Êxodo significa nomes ou significa saída, a depender de como você leia, ele significa saída. Mas 3 coisas importantes, as metáforas importantíssimas estão no Êxodo. E essas 3 metáforas quais são? Metáfora do cordeiro, a metáfora da saída do Egito e a metáfora do deserto. São 3 metáforas que você precisa entender. Deixa eu te explicar o que é uma metáfora. Deixa eu te explicar o que é uma figura de linguagem. Como é que funciona assim? O reino dos céus é semelhante a um homem que lançou uma rede e pegou muitos peixes. Aí você fala, está me chamando de peixe, Jesus? Não é assim. Ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante. Então você começa a ultrapassar a figura e não ficar simplesmente dizendo, você é um peixe, você é um peixe, você é um bagre, você é um não sei o quê. Não é assim que a metáfora nunca é específica, ela é uma ideia imaginativa, ela é um quadro que você pinta na mente. Então, quando você faz um quadro pintado na mente, então você não pode ir para a literalidade, você tem que ir para a imaginação mesmo. Então, quando você pensa assim, um cordeiro, lá vai você com um cordeirinho, levando para o sacrifício. Aí o filho, você é um pai, seu filho começa a chorar. Por que ele vai? Não, a gente vai levar. Por que ele vai, meu pai? O que tu vai falar? É que o papai pecou. Você o que, mãe? O papai pecou. O que você fez, papai? Tu tem que dizer para o filho que vai matar Zezé. Porque o filho já deu o nome de Zezé. E aí você vai falar o quê? Não, é que eu roubei. Você roubou! Então, percebe que você não tem... Com a metáfora assim, você... Não, matou o cordeiro, o sangue, não sei o quê. Sim, e a história? Tem história. Envolve uma série de situações na sociedade. O camarada agora enfia a faca e tchum, aí a criança começa a chorar porque Zezé morreu. Então não é tão fácil assim que você imagina. Essas metáforas, elas trazem uma figuração na presença, é sangue. O sacerdote era basicamente um açougueiro, basicamente um mequetrefe. O camarada vivia derramando sangue ali, o camarada. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa simples. Então a metáfora do cordeiro é uma metáfora pesada, metáfora presente, metáfora forte. A metáfora da saída do Egito, o que significa isso, irmão? Sejamos sinceros. Eu quero que alguém me diga aqui, quanto tempo levou o Êxodo? Quanto tempo levou, não é o Êxodo no deserto, perdão. Quanto tempo levou da primeira praga para a última praga? Alguém sabe? Quanto tempo levou? 10 dias? Quem acha que é 10 dias? Porque 10 pragas, 10 dias, né? Uma por dia. Claro que não. Mais ou menos quanto? Irmão, não é 5 anos, mas também não é 5 dias. As pragas, elas acontecem em menos de 1 ano. Só que, irmão, quando o povo de Israel sai, você sabe que na última praga, os egípcios estão dizendo, vai, pelo amor de Deus, toma aqui, leva minha carteira, leva meu peixe também, vai. Que os caras não aguentavam mais. O Egito estava simplesmente arrasado. Os camaradas deram tudo, pagaram para o povo de Israel sair. Por isso que Deus tinha dito a Abraão que vocês vão sair com muitos bens. Então Deus trabalhou essas coisas todas, e aí eles em menos de 1 ano arrasaram o Egito. Deus passou lá no Egito e acabou com aquela terra. Só que eles saíram e aconteceram várias coisas que eu vou mostrar para vocês quais são. A saída do Egito é uma metáfora determinante para a sua vida espiritual. Você tem que entender. Não. E a outra, a metáfora do deserto, que essa eu vou me dedicar bastante. Em nome de Jesus, você pare seu PowerPoint, que você está me atrasando. Está aqui, o negócio está sério. Mas tudo bem, pode passar. Então, aqui, isso. Eu queria falar 3 dados úteis para você compreender. Primeiro, esses dados não vão ser utilidade nenhuma de estudo bíblico, então, 3 dados que a gente passa rapidinho. O faraó do Êxodo quase certamente é um tal de Ramsés II. Amém? Amém. Pronto, está encerrado. Não precisa mais de informação? Depois você vai lá e procura saber. Tá? Tem muita bibliografia em cima disso aí, blá, blá, blá. Nenhum faraó, em lugar nenhum, em nenhuma arqueologia, em nenhuma pirâmide, nunca escreveu sobre o Êxodo. Então, não existe nenhuma informação do Êxodo em nenhuma literatura egípcia. Já fique sabendo disso.
Agora, isso eu não sabia no ponto 2. Isso eu não sabia. Os judeus têm uma cronologia das peregrinações do Êxodo. Irmãos, o judeu tem um outro livro, tem vários livros, né? Talmud, etc., tal Midrash, mas o judeu tem a data de cada parada em cada lugar. Essa data existe. E a data em que eles chegaram em Cádiz Barneia, tudo isso tem escrito a data. Então, não só a saída, mas a data em que cada parada aconteceu, a data que Arão morreu, tudo isso aí tem escrito. Só não tem na Bíblia, é uma tradição confiável, porque foi o próprio Israel que escreveu de si mesmo. Então está aí, só que talvez você não sabia disso. E a terceira e última coisa, o povo de Israel levou 2 anos para chegar em Cádiz Barneia, a gente vai explicar tudo isso, que é na entrada da terra prometida, que em Números 12, aquele negócio dos espias que acharam que não dava para entrar, andaram 320 quilômetros e acamparam em 14 lugares. É só uma informação, porque a gente vai precisar dessa informação mais adiante. Mas vamos lá para as lições principais do Êxodo que eu vou trabalhar com vocês aqui agora. A primeira lição que a gente tem é que Deus é um Deus de salvação e libertação. Eu queria que você lesse isso e dissesse em voz alta. Vamos lá? Deus e de libertação. De novo. Irmãos, até esta parte da Bíblia, Deus não é um Deus de salvação. Deus é um Deus de chamado, Deus é um Deus de promessa, Deus se prometeu a Abraão, Deus é um Deus fiel, blá, blá, blá. Mas Deus de salvação e libertação, você vai ver em 2 lugares especialmente, e depois no Novo Testamento. Você vai ver na história de Davi, que Davi toda hora é liberto, e nos Salmos está cheio de palavras de salvação, e você vai ver no Êxodo. O que significa salvação e libertação? Ou seja, Deus está acompanhando, Deus está percebendo, Deus está vendo quem é que está sofrendo, quem está em pecado, quem está oprimido, quem está preso, quem está escravizado. Deus é um Deus que pega exatamente este contexto e interfere. Por esta razão é que quando a gente vê alguém oprimido, você tem que entender isso. Você, quando vai orar por alguém que está aprisionado na cachaça, na prostituição, quando você vai orar por essa pessoa, você já está orando a favor do que Deus já quer. Porque Deus é um Deus especial para trabalhar exatamente nessa condição. Quando nós citamos, por exemplo, nosso amado Emerson, que vivia uma vida desregrada, uma vida aprisionada. No momento em que ele vai no centro de recuperação, ele é transformado. Isso é obra exatamente do nosso Deus, que transforma a vida daquele que está preso do pecado. Aí você vai ver isso aí, pode passar, em Êxodo capítulo 13, verso 14 e 20, verso 2. O Êxodo 20, verso 2, é exatamente no dia em que ele dá os 10 mandamentos. Então, 13, verso 14, Deus está falando sobre a Páscoa. Eu queria que a igreja lesse esse primeiro versículo. 1, 2, 3, já. Perguntar no futuro, dizendo, Diliás, da casa da servidão. E o versículo 20, verso 2, é exatamente no início dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Pode passar. Queridos, isto a gente precisa ter em mente, claramente. Deus age em favor do seu povo. Deus age em favor do seu povo. Deus, ele não é passivo. Deus não é inerte. Deus não está simplesmente deixando rolar. Isso não existe. O povo está sofrendo no Egito, o povo está morrendo no Egito, o povo está sendo oprimido no Egito, e Deus interfere. Você precisa entender que uma família vivendo um caos, se você orar, Deus vai transformar. Se você vê alguém vivendo escravizado em drogas, em álcool, alguma coisa, se você orar e você pedir interferência, Deus está atento àquele que está aprisionado. Deus é quem liberta o oprimido, Deus é quem... Agora, por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? A guerra não é tanto que algumas pessoas acham, aquele cara não vale nada. Aquele cara, rapaz, isso não quer nada com Deus. Não funciona assim. Ele está cego. A Bíblia diz em Atos 26, 18, para lhes abrir os olhos, das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Há um poder que é maior do que o homem. O pecado, ele coloca uma espécie de vírus de computador, e o homem, ele não consegue enfrentar aquele poder. Este vírus é o poder de Satanás. O pecado entra e pelo vírus, ou seja, por aquele pecado, entra o poder de Satanás. Então Satanás aprisiona a pessoa não tem condição.
Você pode estar chateado, você pode estar aborrecido, mas só quem pode quebrar o poder do pecado na vida de alguém não é conselho, não é orientação. O que quebra o poder do pecado na vida daquela pessoa é o poder de Deus. Às vezes a gente fica chateado com quem bebe, chateado com quem não larga o pecado, chateado com quem não tem vergonha na cara. Irmão, ele não consegue. As pessoas que estão oprimidas não conseguem se libertar sozinhas, elas são escravas. A Bíblia diz, todo que comete pecado é escravo do pecado, ele não consegue se libertar. Você precisa compreender isso, não para ficar chateado com um maloqueiro do pecador. Não existe maloqueiro do pecador, existe pecador que não se converteu. Existe o pecador que está oprimido. O povo de Israel não saiu do Egito, queridos, porque quis. O povo de Israel não saiu do Egito nem porque orou. O povo de Israel nem sabia que existia um Deus para tirá-lo do Egito. Ninguém sabia. Tem coisas, queridos, que você precisa ver Deus fazer para poder acreditar. As coisas aqui, por exemplo, virmos para essa casa aqui, as mulheres estavam ali falando no domingo não, segunda-feira, que foi o evento Mesa é Amor, elas estavam falando, rapaz, que negócio estava pronto para a gente, esse lugar estava pronto para a gente. Ah, pai, e vocês por acaso pediram? Não. E como foi que isso apareceu? É exatamente o nosso Deus, ele quando faz é que a gente, rapaz, Deus fazia isso também, é? Eu não vou dizer que Deus vai jogar bola, porque papai, Deus fez um bocado de gol, ele entrou no nosso bar e fez um bocado de gol, isso não cabe para Deus, mas afora isso, as interferências de Deus na nossa história, elas são muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso Deus é um Deus de interferir, o nosso Deus é o Deus de entrar na história. Por isso eu coloquei, Deus age em favor do seu povo. Antes mesmo de clamarmos, o Senhor vê o sofrimento do seu povo. Então saiba disso, querido, saiba disso. Existem orações que quem faz a oração não é a sua boca, quem faz a oração é as suas lágrimas. Quem faz a oração é o seu próprio sofrimento. Você vive num contexto tão sofredor que você nem sabe que Deus faz isso que você quer que Ele faça, só que você não pede. Não pede a Deus. Por que não pede? Porque não conhece a Deus. Mas Deus, mesmo sem você pedir, Deus ouve a sua necessidade. A Bíblia diz que Deus ouve o gemido dos presos. Deus ouve o gemido dos presos. O preso está lá gemendo e aquilo para Deus é uma oração. Deus interfere. Então, isso que é importante você saber. Mas, queridos, agora você vai ver uma coisa que é séria. Queria que você lesse esse ponto 3. Leia para mim esse ponto 3. Vamos ler de novo? O poder de Deus. Observe o que foi que Deus fez no Egito. Eu vou adiantar um pontinho, depois eu volto. Deus mandou o povo sair, não pelo caminho do mar. Deus mandou o povo ir para outro caminho, mas o argumento de Deus foi, não vá pelo caminho do mar, que o povo pode ver a guerra e querer voltar. Mas peraí, o Deus que mata o primogênito não dá vitória na guerra? Não entendi. O Deus que joga granizo não mata, não dá vitória na guerra? Dá. Então por que Deus estava... O povo vai ter medo. Por que Deus não dá vitória na guerra? Por que Deus não mete todo mundo na guerra? Existem várias razões. Porque no momento em que Deus tem um propósito de libertar o seu povo, o poder dele entra em ação. E aí eu quero dar uma dica para você. Eu sei que muita gente pede que Deus interfira e mude uma situação difícil na vida. Eu sei que todos nós queremos que algumas coisas não aconteçam. Nós queremos que Deus afaste a morte, que Deus afaste a doença, que Deus afaste um monte de coisa. Deus não fará isso. Deixa eu falar com você, Deus não fará isso. O poder de Deus, ele é uma ferramenta do propósito de Deus. Vou repetir. O poder de Deus é uma ferramenta do propósito de Deus. Deus tem um propósito naquilo que Ele está fazendo, o poder de Deus vai operar. Deus não tem um propósito, o poder de Deus não vai operar. Deus queria tirar do Egito, sinceramente, vou falar aqui numa linguagem humana, Deus esnobou. Deus, como diz na gíria de hoje, Deus brocou, né? Deus arrasou. Precisava se amostrar. Aquilo para mim é se amostrar. Não, vou fazer agora. Mosca. Agora, piolho. Agora, rã. Na cama de faraó, a rã pulando. Agora vai beber água? Não vai beber água não, vai ser sangue puro. Isso é se amostrar. Isso é se amostrar. Então Deus estava se amostrando. Estava. Tem na Bíblia que Deus se amostrou. Eu vou mostrar para vocês. Só que
Deus sabia por que estava fazendo isso. Eu vou lhe mostrar na Bíblia. Então, quando há um propósito, há um poder. Quando não há um propósito, não há poder. Você entendeu o que eu estou falando? Então você pode dizer, Senhor, por favor, o Senhor falar, não, eu tenho outro plano. Mas tu tens poder? Tenho, mas não vou usar. Eu uso o meu poder no propósito. Não esqueça disso. Deus usa o poder no propósito. E Deus tinha que se amostrar, você vai ver, eu vou mostrar tudo isso para você. E ele fez isso. Agora o ponto 4. O alvo de toda manifestação do poder de Deus é glorificar seu nome, é engrandecê-lo perante as nações. Tudo isso a gente vai ver com detalhes, tá, pessoal? Vamos ver Salmo 27 e Salmo 37. Salmo 27 diz assim, pode ler, os homens podem ler? Salmo 27, 1, 2, 3, já? O Senhor é a força da minha vida. E as mulheres podem ler o 37, 39 lá? Ou então, você quando perguntar o que é salvação, você vai saber que salvação pertence a Deus. Deus é um Deus que livra da morte, Deus que interfere numa situação, Deus que transforma corações, Deus que salva situações caóticas. Deus é esse Deus, ok? Só que, agora vem o próximo ponto. A súbita piora no início da libertação. Você precisa compreender, você, discípulo, que é uma notícia que eu tenho que lhe dar. Eu ia perguntar assim, quantas pessoas têm menos de 2 anos de convertido? Você já levantou seu braço de fé. Mas eu queria ler aqui para você esse texto que aconteceu em Êxodo 5, que é esse ponto, para você compreender o porquê dessas coisas que acontecem. Êxodo 5 diz assim, depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Aí eles discutem, pula para o verso 4, mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Volte ao trabalho. Aí pula para o verso seguinte, que é o verso 9, ele chama os caras, os capatazes, e ele fala uma coisa assim, aumente a carga de trabalho dessa gente para que cumpra suas tarefas e não dê atenção à mentira. Beleza? Ó. Aí os caras, pau em cima. Você sabe o que eles fizeram, né? Vocês estão fazendo tijolo, agora não vou nem dar palha. Vocês vão caçar a palha para poder, a mesma quantidade de tijolo, e vocês busquem a palha. Pronto, aí criou o caos. Os capatazes israelitas começaram a apanhar, indicados pelos feitores de Faraó, eram espancados e interrogados. E aí eles perguntaram, por que não completaram ontem e hoje a mesma coisa, cota de tijolos dos dias anteriores? A coisa está feia. Então os capatazes israelitas, verso seguinte, aí isso, é o 15, foram apelar para Faraó. Por que tratas teu servo dessa maneira? Respondeu o Faraó, preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso vocês andam dizendo, iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Aí no verso 20, vocês vão ler o verso 21. A partir do amarelo vocês vão ler. Aliás, vamos ler todo mundo, verso 20 a 21, a bomba que aconteceu. Moisés e Arão estão na presença de Faraó. Quando eles saem, diz assim, vamos lá, 1, 2, 3 já. Ao saírem, encontraram com Moisés e Arão e lhes disseram para Moisés e Arão, não, vai lá. E lhes impuseram nas mãos uma espada para que dos matem. Qual é o contexto antes de virar a próxima projeção? Ou seja, na hora que Moisés chega para Faraó e já está tudo certo, Deus disse, vá, pode falar, eu vou virar esse Egito de cabeça para baixo. Aí Moisés vai, quando chega lá, Faraó, tudo beleza, né? Deixa meu povo ir. Quem? Deixa meu povo ir. Quem está falando? Meu Deus, como é o nome dele? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Vai para lá, cara. Vai catar coquinho. Eu quero nem saber que esse Deus vai mandar em mim. De jeito nenhum. E outra. Pau. Em cima dos escravos. A situação ficou difícil. Quando ele sai de lá, achando que vai estar tudo resolvido, que está liberto. Liberto nada. Piorou tudo. Pode passar a próxima projeção. Meu amado, você precisa compreender algumas coisas muito claras. Você que é uma pessoa que não tem tanto tempo na fé. Você precisa compreender que o conflito luz e trevas é a primeira certeza social da conversão. Botei social entre parênteses ali, entre aspas.
Você se converteu? Se converteu? Eu vou lhe avisar um negócio, vai piorar. Se converteu? Piorou. Por quê? Converteu, piorou. É assim que funciona. Treva não luta contra treva, irmão. Tu era treva. Tu já estava no inferno. Tu já estava na boca da onça. O que tinha briga para tirar você de lá? Quando você saiu, imediatamente os 3 demônios, pombagira, tranca-rua e preto velho, vai tudo para cima de você. E por quê? Porque vai. Ele tem que pedir licença a você, ele cai para cima. Luz e trevas é certeza de confusão. Tá? Agora, se não há oposição, é porque não houve conversão. Chegou, se converteu, chegou em casa, tudo meu pai. Que legal! Aí eu gosto de minha filha crente. Porque as meninas tudo crente, é tudo direita. Aí apoia, todo mundo gosta, todo mundo vai. É tudo certinho. Você pode olhar, filho de Satanás, você está do meu lado também? Pode falar assim. Porque se não tem oposição, provavelmente você está do lado do diabo. Exatamente. Se não tem oposição, provavelmente Satanás é assim com você. Quer dizer, você não está sabendo, você não é assim com ele, mas ele é assim com você. Porque você não cheira nem fede. Porque se você é luz, você tem que despertar o ódio das trevas. Não tem jeito. E por isso eu coloquei como última frase aí, quem tem Satanás na oposição, tem Deus ao seu lado. Irmãos, você precisa entender, no mundo tereis aflições. 1 Timóteo 4,12, os que querem viver piamente padecerão perseguições. Ninguém foi chamado para a zona de conforto, você foi chamado para morrer. Você entendeu? Não, irmão, vou trocar de igreja porque não tem essa pregação. Você troca de igreja e troca de céu também. Vai para o céu da boca, mas o céu de Jesus não vai. Não vai. Não existe isso. O chamado para você é morrer. Agora, agradeça se não morrer. Porque hoje você estava... Brasil não morre ninguém. No Brasil não morre. Mas na África morre. Mas na China não pode nem fazer culto pelo Zoom, não pode. Não pode nem ter aplicativo do YouVersion, não pode ter na China. Nem YouVersion não pode ter. Você não pode ler Bíblia de nenhum tipo no celular. Sabia disso? Sabia disso? Quem sabia disso? É verdade. Então, assim, as coisas são fáceis no século XXI no Brasil, mas no século XIX no Brasil não era fácil. Marquês de Pombal mandou uma instrução e mandou expulsar todo mundo. Todos os crentes lá na Baía de Guanabara, 1629, século XVII, tudo foram mortos. O Maurício de Nassau chegou no Brasil com os holandeses, matou um bocado de gente e ele era protestante. Então não existe essa historinha. Por que isso, queridos? Porque você desperta, eu desperto, nós despertamos o ódio das trevas. Porque nós é que temos a solução para o mundo, irmão. Que solução? A solução que é a palavra de Deus. A solução que é o poder de Deus ativo. Pode colocar esse próximo versículo. E aqui a gente vai ver um texto que Jesus colocou. Mateus 10, 34 a 36. Queria que você lesse para mim esse versículo. Lê para mim esse versículo. 1, 2, 3, já. Os inimigos do homem serão seus familiares. Eu estou olhando direitinho o horário, a gente está bem no horário, bem tranquilo. Eu não vou começar o outro ponto, porque senão vai me atrapalhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre esse ponto aqui agora. A sabedoria que você vai ter que ter dentro de casa, sabe o que é? É para que você não se torne juiz das pessoas que não são crentes. Juiz. Mas você já sabe que você atraiu oposição. Mas juiz você não pode. O que significa juiz? Você vai começar a condenar o pecado e a pessoa, em vez de pregar o anúncio das boas novas. O seu chamado é para dizer, rapaz, você precisa entregar a vida a Jesus, porque se Jesus entrar em sua vida vai ser transformada. E não ficar dizendo, rapaz, larga isso, rapaz, larga a cerveja, rapaz, larga esse jogo aí, rapaz, larga o Flamengo, rapaz, o Flamengo vai te levar para o inferno. Isso não é mensagem do Evangelho. Flamengo vai levar para o inferno, o vinho vai levar para o inferno, não sei quem vai levar para o inferno, essas músicas vão te levar para o inferno. Isso não é evangelho. Evangelho não é condenar a cultura. Larga, isso é roupa que se ande, rapaz. É por isso que o diabo anda rodando em cima de sua vida. Isso não é coisa que crente se fale. Crente tem que falar da roupa, tem que falar de cerveja, do jogo. O cristão tem que falar de que ele precisa de Jesus, porque isso não é vida
aos pés do Senhor. Isso não é vida com Deus. Essa vida leva à condenação. Não é condenar a pessoa nem o pecado da pessoa. É condenar a vida da pessoa como um todo. E esse anúncio causa problema. E tem que causar problema. Por essa razão é que quando você está na sua casa, o Natal é na sua casa, o aniversário é na sua casa, a festa que está fazendo é você, a festa de aniversário do seu filho é você que faz, então você que apita. Você que tem o apito na boca, você é o juiz. Então você, nós vamos orar. Pastor, vem aqui. Qual é o objetivo de você chamar um pastor para um aniversário de criança de 1 ano, irmão? Criança por acaso vai lembrar que o pastor apareceu lá? Claro que não. Aí eu falei, rapaz, para que o pastor vai orar para uma criança de 1 ano que não sabe nem o que é Jesus? Não sabe nem falar. Né? 3 meses. Vamos comemorar. Como é? Mensário? Mensário, é? Mensário? Eu não vou nem dar minha opinião sobre o mensário, tá? Que não está na Bíblia, então. Vamos comemorar o mensário. Por que você vai chamar um pastor, uma pessoa, seu líder, por exemplo, para ele participar? Por quê? Você vai reafirmar a sua fé, porque você está com o apito e você que apita no jogo. O jogo é seu, então você apita. Vem cá. Pastor, fala aí, fala algumas palavras aí. Pastor falou, aí, nessa hora o pastor pede para morrer. Olha, pregar em mensário, pregar ou não é, Lucas? O que pregar para defunto não tem problema, né? Não, Lucas, agora teve um casamento aí que eu falei Cláudio e Wellington para pregar nesse casamento, né? Eu viajei e aí passei a tarefa. Aí eu não vou falar as palavras impublicáveis que me foram ditas quando eu remeti a ele a missão, né? Aí ele falou, e também quando ele voltou de lá, rapaz, o Wellington arrasou, rapaz, Cláudio arrasou, pronto. Mas porque você está num ambiente que você está com apito, então você comanda. Então Cristo, claro, luz, claro. Mas, e quando é funeral? Aí Cláudio vai para o funeral, né? Quase o defunto ri, não é verdade essa? Mas Cláudio falou no funeral, quando voltou, falou, rapaz, agora é comigo, funeral é comigo, né? Velório é comigo, vou pra... Por que motivo, irmão? Tá todo mundo quebrantado. Oxi, rapaz, sincero, estou falando aqui aberto. Velório é uma maravilha, irmão. Pode ser uma bandidagem toda. Uma vez eu fui num velório, tinha 2 gangues, uma do lado do carro, uma gangue do lado de cá, outra gangue do lado de lá. E o pastor no meio, né? E é real. Tem gente que sabe o que eu estou falando aqui presente. Sabe o que eu estou falando. Alfredo sabe o que eu estou falando. Tinha 2 gangues ali. Mas o que eu digo? Pô, 2 gangues? Agora que vão ouvir o evangelho mesmo. E eu, luz ali. Que eu estou com apito, eu que comando o jogo. Então são coisas óbvias. Agora, mesmo assim, você vai trazer espada. Você vai trazer divisão. Mas você tem que fazer. Aí o seu tio, sua titia lá, não sei das coisas, esse negócio de crente, rapaz, que negócio chato. Para que orar? E o outro fica lá com a cerveja aqui no canto do aniversário, né? Sabe que tem o culto e fica lá. Mas isso aqui, você. E ele fica falando alto, de propósito, sabe que está tendo culto, e você mete a bocona, gente, Cláudio fala alto, e fala mais alto, e grita a oração, pela boca. Porque você sabe que você está com problema. Nós cristãos estamos com problema. Os outros vão atacar a gente, então vamos atacar logo, aí chuta a canela. Fala logo o que tem que falar, pô. Seja firme, porque não tem jeito. Agora, se você não quer conflito, você provavelmente está do lado do diabo. Antigamente eu dizia assim, como é que está a sua vida? Está tendo luta? Não. Não está tendo, não? Ai. Então você está mal acompanhado. Porque se tem batalha, é porque o inimigo é contra você, então ótimo. Você tem um Senhor e vence a batalha. Mas se não tem... Então, esta consciência é que nós precisamos, como o povo de Israel precisa entender. A coisa piorou para ele. E ele faz o quê? Reclama? Reclamou. Reclamou porque não conhecia Deus. Mas a coisa aconteceu, Deus foi lá e libertou. Vira só a próxima projeção, porque eu não vou falar sobre ela. Deus está agindo em seu plano. Irmãos, isto eu vou falar na próxima quinta-feira de hoje, a 15. É algo muito, muito, muito forte. Deus está agindo em seu plano. Vou colocar os textos do Êxodo, os textos da saída do povo de Israel, para a gente explicar esse ponto aí. Mas essa noite, já que a gente são 21 horas e 2 minutos, então a gente está encerrando, eu quero que você medite sobre a sua vida com Deus. Você é uma pessoa que é um político de Jeová? Jesus não tem político, ele não elegeu ninguém, seus vereadores, tá? Se você é um vereador de Jesus, você está demitido agora.
do seu posto. Você não é um político de Jesus. Ou você é um luz, e a sua luz é luz, ou então, se a luz que em ti há for em trevas, quão grandes serão tais trevas. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para que serve? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por isso que eu digo a você, que não se trata do copo de cerveja. Você lê no rótulo da escola, pecado grave, nunca vai ter escrito no copo da escola, no rótulo da escola. Mas tome um golinho de cerveja na frente de um ímpio, e depois ele vai pisar em você, como está escrito, será pisado pelos homens. Vai pisar em você. E bem feito, porque o pastor Nírios avisou, e disse que não é questão de pecado, é questão de testemunho. E ele pisa em você. Então vamos ficar de pé, e eu quero que você, essa noite, que Deus falou sério com você, e você não quer ser jogado fora, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero que vocês... o que significa isso? Não sei. O que você quiser. Qualquer coisa que Deus falou com você, e você quer tomar uma posição, vem aqui à frente agora, e eu quero orar por você, tá? O Senhor pode ter te dito assim, não é assim que prega evangelho, você só prega evangelho com pedrada. Então você vem à frente para você aprender a pregar o evangelho, você vai entregar ao Senhor esse seu coração de jogar pedra naquilo que... Eu não sei, o que Deus falou contigo é Ele e você, eu não tenho nada a ver com isso. Mas uma coisa é certa, essa noite, Deus está convocando você para ser alguém que realmente abandona o Egito como alguém que segue com Deus a jornada do propósito. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecidos ao Senhor por esta tremenda palavra, que é a palavra de Deus, a palavra do Êxodo, a palavra do Gênesis, a palavra do povo escolhido e a palavra de um Deus que salva. Senhor, há pessoas que estão aqui à frente que têm pais, tios, parentes, maridos, não sei, eu não conheço o Senhor, mas que tem pessoas que precisam de salvação. Senhor, nós clamamos a Ti, que Tu és um Deus da salvação. Nós clamamos a Ti, Senhor, acerca daqueles que estão presos, Senhor, no álcool, como um vício que os toma e os tira, Senhor, da sanidade, e os tira, Senhor, da lucidez, que estraga a casa, que destrói as finanças. Pai, destrói esses demônios que entram nos lares, Senhor, e destrói as famílias. Pai, em nome de Jesus, liberta, Senhor, as famílias da ação das trevas. O Senhor é um Deus da salvação. O Senhor é um Deus do braço forte, da mão estendida. O Senhor é um Deus que tirou o povo com o braço estendido da casa da servidão. Senhor, se há alguma servidão neste lugar, algum vício de qualquer espécie, arranca, Senhor, este povo da casa da servidão em nome de Jesus. Arranca quem quer que seja, Senhor, quem quer que seja que esteja aqui à frente, na demanda que ouviu da parte do Senhor, que o Senhor lance mão do teu poder para cumprir o teu propósito na vida de cada um. Senhor, que o propósito seja cumprido, que haja pureza de coração, que haja sabedoria nos lábios, que haja uma mente aberta para compreender aquilo que Tu tens. Senhor, que haja um sentido de propósito para que a sua vida tenha uma marcha e tenha uma vitória. E eu peço por fim, Senhor, para aquele que por acaso era morno, nem frio, nem quente, morno, aquele que estava, Senhor, numa posição em que Satanás gosta, aquela posição de servir de troféu do nada. Senhor, em nome de Jesus, aquece este coração agora, para que a sua vida, Senhor, seja tomada pelo Teu poder, e com braço forte e mão estendida, se veja o poder do Senhor em sua vida, para que a graça do Senhor seja revelada àqueles que não Te conhecem. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida, até domingo que vem, em nome de Jesus.